Bom dia, Mabookers! Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de dicas de livros para esse seu ano. Uma coisa que a gente sempre fala na nossa comunidade é que a curadoria de livros, você saber escolher livros, beber de fonte limpa, né? Não cair nas ciladas dos blockbusters das livrarias, fiquem atentos. Esses livros que são mais regurgitação ou vômito, como eu já ouvi falar, de outros livros bem mais complexos, densos, sérios, e só ficam repetindo de forma rasa algumas coisas. Vamos a fundo, vamos ver quais são os livros originários, onde a informação está mais completa, mais densa, mais estudada, para você não perder tempo de vida. Então, no início do ano, eu sempre faço uma listagem de 12 livros para o ano de 2026, nesse caso, né? Então, são dicas. Esse ano a gente mudou. A gente colocou 12 livros de ficção e 12 de não ficção. Então, aqui, hoje, vamos lá. A gente está mostrando aqui o nosso Substack. Para quem ainda não faz parte, ainda não assina, o Substack, ele é uma rede social que está muito bombada e famosa lá fora, mas é uma rede mais inteligente, é uma rede de escrita, sabe? E as pessoas escrevem mais, as pessoas não têm essa coisa da dopamina, sabe, o tempo todo. Então, é uma rede social mais inteligente. Se você não faz parte, eu indico. Aqui a gente coloca alguns postagens com textos maiores, né? E a gente tem aqui. A gente já fez sobre a Arte Basel, a gente fez sobre a comunidade, a gente faz sobre os nossos podcasts, trazendo insights legais, dicas de livros, os segredos da leitura dos artistas que mudam o mundo. Então, aqui são indicações de livros e por que eles indicam. Aqui a nossa comemoração do nosso podcast de 100 episódios. E aqui algumas outras newsletters que a gente soltou. Mas eu quero focar hoje nessa aqui. 12 livros de ficção e clássicos para 2026. Bora? Então vamos lá. Olha, tá aqui certinho. O que é isso? É um texto, né, que eu criei, mandei para as pessoas que estão inscritas, tá? E essas pessoas, elas recebem no e-mail delas. Se você quiser, é só se inscrever lá pelo Substack, que é super legal você receber esses insights. Então, aqui eu explico um pouquinho sobre os livros lidos, né? E muito mais. Então, aqui, ó. Você já deve ter lido antes clássicos como, apesar de eu ter lido, né, clássicos, eu não sou uma pessoa de não ficção. Quer dizer, eu não era. Eu estou mudando um pouco. Eu estou assinando agora o Clube de Literatura Clássica, tá vendo aqui atrás de mim? E estou gostando de ler os clássicos. Eu tenho muita dificuldade de ler livro de ficção, né? Porque eu acho, muitas vezes eu acho raso, muitas vezes eu acho que é muito descritivo, 3 páginas para descrever, sei lá, uma sala, né? Então, assim, aquilo eu não consigo fluir. Só que os clássicos, os distópicos, as biografias, né? Eu tô conseguindo. E apesar aqui que eu falo, já ter lido 1984, com os top livros aí da vida para mim, Revolução dos Bichos também, Orwell é fantástico, Confissões de Tolstói, livro pequenininho. E aí já tá as dicas aí para você de livros. Todos esses aqui são muito pequenos, são muito legais e já viraram um dos top livros da minha vida. Confissões de Tolstói, a gente tem resenha aqui no canal, eu coloquei até uma inteligência artificial para mandar uma mensagem como se fosse Tolstói para a gente nos dias de hoje. Então foi bem interessante a utilização aí de novas tecnologias, modelando a escrita e a colocação do Tolstói. Se você não viu ainda, vou colocar aqui embaixo para você. A morte de Ivan Liet, nossa, forte, potente. Ele não tem nenhum mistério que ele morreu e ele vai falar desses últimos momentos dele, né? O Pequeno Príncipe, Metamorfose, Piquitito também, gente, Admirável Mundo Novo, Apanhador no Campo de Centeio, que para mim mais ou menos, tá? Assim, gostei, mas não é isso tudo para mim. E aí a gente vai entrar nos 12 livros.
tá? Eu vou falar aqui de janeiro a dezembro, indicação de livros e as referências de onde vieram, né, essas indicações. O primeiro livro que a gente comprou, tá, em desconto, Mulheres que Correm com Lobos, né? A gente fez um podcast com um livreiro daqui de Niterói, da livraria Schofer, né? O Rodolfo. Ainda vai para o ar esse episódio. E uma das perguntas que eu estou fazendo para todos os livreiros, inclusive da livraria Argumento, que vai sair semana que vem, qual o livro que sempre vende, e vende muito, independente, né, do momento, do tempo e tal, mas você sempre tem que ter na livraria porque sempre vende. Para o Rodolfo da Schofer, né, daqui de Niterói, foi esse aqui. Ele falou assim: Pequeno Príncipe sempre vende muito, sempre é interessante, mas o ticket é baixo, R$ 20, R$ 30, você compra um livro de Pequeno Príncipe. Agora, esse aqui tem demanda recorrente. É um livro que só existia há pouco tempo de capa dura, essa versão que vocês estão vendo aí do lado, tá? E agora lançaram o de capa mole. Então, esse livro custava R$ 140, R$ 150, R$ 170, né, de capa dura. Ele é grosso. Deixa eu ver, eu comprei ele. Cadê? Aqui, ó. Eu nem abri, gente. Olha, eu comprei ele porque ele tá para esse ano. Eu não li, tá? Aqui eu coloquei janeiro, fevereiro, mas eu não li ainda. Então, ele é. Vamos abrir aqui? Ele é bem grosso. Me falaram para ler assim, devagar, porque são textos, né? Vamos abrir juntos. Vou ter assim o prazer de abrir juntos aqui com você, olha. Adoro abrir livro, ó. Cheirinho de livro também é impressionante. É uma capa emborrachada, aquela textura emborrachada, e com o dourado aqui, olha que interessante. Clarissa Pinkola Stess, tá? Olha aqui que interessante. São várias histórias curtas. Vou colocar aqui para vocês. Histórias curtas que falaram, ó, muitas histórias curtas. Quero mostrar aqui para vocês, tá vendo? Então falaram, lê pouquinho, lê uma história por dia, lê uma coisa assim, porque é um livro para você degustar, né? É um livro para você degustar. Olha aqui, ele é grosso, deixa eu te mostrar aqui. E aí falaram, não lê assim de supetão, né? Ele tem aqui, olha, deixa eu ver aqui, tirando as páginas né, o pós-fácil, as notas, etc e tal, 533 páginas. E falaram, leia devagar, leia degustando, leia um textinho por dia, tá? Então, já abri aqui com vocês e vou começar a ler. Então, ele falou esse livro, porque esse livro, o livreiro ganha muito, o livro é um livro bom e é um livro que há décadas sempre tem saída. Ele foi indicado para a gente aqui no canal pela Mariana Hartz no nosso podcast. A gente tem para quem já viu o nosso podcast, convido também a seguirem aí nosso podcast online no YouTube. A Mariana falou sobre Gestalt e arte, né? E ao final eu sempre faço as mesmas perguntas para os entrevistados, né? Qual livro impactou sua vida? De 3 a 5 livros. E esse foi o primeiro que ela falou, falando que impactou a vida dela demais, que foi muito interessante. Então, a gente teve diversas indicações aqui nos podcasts, livreiro e aqui, Mariana, que trabalha com Gestalt. Fevereiro, a indicação foi a aprendizagem ou Livro dos Prazeres, da Clarice Lispector, né? Eu tenho seguido um cara do Sul que se chama Dylan Johnny. Olha aqui, Dylan Johnny, um cara de 20 e poucos anos que fala sobre livros e é apaixonado pela Clarice. Eu já tinha lido Clarice, A Hora da Estrela e tal. Eu gosto dessa pegada assim mais triste, mais densa, mais assim poética, para livros, tá? E eu comprei esse livrinho aqui para começar. Eu quero depois ler os outros, né? Se você tiver até indicação do qual poderia ser o terceiro livro da Clarice Lispector, estou em dúvida, né, entre um Sopro de Vida e Segundo GH. Então, me fala, assim, qual que você acha interessante para eu seguir depois desse aqui. A leitura desse aqui, o meu, já está na metade do livro, tá? Então, eu estou gostando muito, tá assim, densa. Não é um livro curto, mas é um livro para se ler devagar, degustar,
Você vê que essa palavra aqui a gente fala muito. Março, ficções. Jorge Luiz Borges, né? Então, eles são contos pequenos, né? E é engraçado como é que a vida acontece, né? Eu faço parte de um chat que as pessoas falam sobre arte. Daqui de Niterói, eu sou, para quem não sabe, eu sou pintora, artista plástica, tá? E lá teve uma menina que brasileira, mora na Alemanha, a Caroline Menezes, que há um tempo atrás ela escreveu assim: olha, eu estou me desfazendo de alguns livros, quem tiver interesse, eu vou dar alguns livros, fazer uma doação. E vários livros de arte, porque a formação dela é história da arte, né? Aqui a gente falou sobre internacionalização de artistas nesse podcast. E eu falei assim, poxa, que legal. Onde que é? Na hora que ela falou o endereço, era tipo assim, 3 quadras daqui de casa, né? Eu falei, poxa, eu vou pegar uma sacola e vou para lá. Quando eu cheguei lá, tinha gente com mala, levaram uma mala para pegar os livros que ela estava doando. E o apartamento estava em obra e ela colocou os livros no hall de entrada e fez pilhas e pilhas de livros no hall de entrada. As pessoas iam lá, sentavam no chão, analisavam os livros, ela trocava ideia, dava as referências. Ah, esse, dava as referências. E eu trouxe, eu acho que. Olha, Caroline, eu acho que uns 15 livros eu acho que eu peguei ali. E 15 livros ligados à arte e à leitura. Esse foi um deles. E veio com todas as marcações dela, de quais foram os textos aí dentro que ela mais gostou, né? E tão interessante, né? Eu tô vendo a cabeça dela fazendo as marcações e indicando os melhores, é como se eu estivesse tendo um papo ali com ela. Então depois a gente se conheceu lá nesse dia e a gente, né, chamou aqui para fazer essa entrevista que ficou fantástica. A Carolina é uma pessoa com um conhecimento maravilhoso, mora lá fora, então trouxe uma visão lá fora que é muito legal. Abril, Crime e Castigo. Eu li Noites Brancas, eu tô lendo Memórias do Subsolo, tá? Que tá aqui, olha, Memórias do Subsolo, que veio junto com essa edição. Só que eu tô ficando muito empolgada para ler livros de livros clássicos. Essa edição é fantástica. Peguei ela aqui para vocês, olha como é que é brilhante, tá vendo? Olha como é que ela é dentro também, é muito bonito. Ela veio com um marcador de texto aqui, olha o marcador de texto como é que é. E falam que é uma leitura, tipo, um dos livros, assim, da vida, sabe? E eu quero muito ler esse livro. Ele tem, deixa eu ver aqui, 622 páginas, é um livrinho mais compridinho, né? E é lindo a parte estética dele, olha como é que é. Clube de Literatura Clássica, que agora a gente está assinando. Então, claro que eu ouvi indicações de diversas pessoas. Um deles é o Vitor Nogueira, que é o @Victor Leitor no Instagram, e ele está fazendo uma leitura dirigida desse livro gratuito no YouTube. Então ele está falando de capítulo a capítulo, parte a parte desse livro lá, e assim que eu começar a minha, eu já vou começar a ver os vídeos dele. Isso é uma coisa que a gente faz aqui no nosso canal também, que é leitura comentada, mas a gente lê o livro completo, todas as palavras juntos, e vai fazendo os comentários enquanto faz a leitura, tá? O Vitor não, ele pegou parte e explicou a parte. Parte 1, parte 2, parte 3, explicou a parte, tá? Contextualizou e explicou. O que é muito interessante também, principalmente para um livro grosso assim, né? Então, eu tô dando aqui para vocês as minhas referências. Das pessoas que eu estou ouvindo, normalmente são as que eu entrevisto, né, para o podcast, porque já fazemos uma seleção maravilhosa de profissionais para a gente conversar. Então, assim,
eu tô trazendo aqui para vocês, abrindo, né, tipo, da onde eu ouço as referências, como é que eu pesquiso, e isso é importante para você fazer para sua curadoria, sabe? Para você ver assim, poxa, quem me indicou? Poxa, foi a Marcela Lana. Ela falou tão bem, ela tem um livro, um vídeo resumo no canal dela, ou eu estudei na comunidade dela lá, porque tinha leitura comentada do livro inteiro, e eu ouvi junto com ela, com as reflexões dela. Então, tipo assim, saiba de onde você está bebendo sua fonte. Esse é meu conselho. Vamos aqui para o livro do Desassossego, também uma edição. Claro que você não precisa ler essa, né? Mas essa edição aqui do Clube de Literatura Clássica, olha como é que é o livro aqui. Que bonito. Eu vou mostrar aqui para vocês na mão, porque vocês, né, conseguem ver aqui. Ó, tá? Ó, é mais fino do que esse, olha aqui como é que é a diferença, tá vendo? Mais finos do que esse, mas um livro, assim, grandinho também, né? Mas falam que é a única, né, biografia escrita pelo autor que não tem questões biográficas, puramente biográficas da história de vida, né? São reflexões, é uma biografia da mente desse narrador, desse autor, entendeu? Aí aqui eu coloquei um pouquinho sobre esse livro, eu já comecei a ler, não é um livro que eu acredito que seja um livro para ler de cabo a rabo, sabe? É um livro em que você degusta, às vezes abre numa página, pega um insight dele, né, e degusta. Esse livro sempre esteve na minha lista, né? Claro que eu já ouvi várias pessoas falarem, já ouvi várias pessoas indicarem, mas esse é o queridinho que eu adquiri agora por R$ 50. A gente tem que saber comprar. Na Bienal do Rio de Janeiro, estava por R$ 50 no stand do Clube de Literatura Clássica. Então, normalmente, se você assina o clube, eu acho que é R$ 89 a assinatura, se você não tiver desconto, né? R$ 89 a assinatura mensal, tá? Aí vem um livro grande, tá? Vem um livro pequeno, vem um marcador, vem sempre assim, deixa eu ver se eu tirei daqui porque eu estava lendo. Eu acho que eu tirei daqui. Tá aqui. Vem sempre, nesse caso aqui, né? Vem sempre um post tipo do autor, aqui com uma frase dele e às vezes assinatura. E aqui vem sempre um marcador de livros. Olha esse aqui, ele tem um trabalho, ó, que bonito. Assim, assim. Tá vendo? E um livro pequeno aqui, ó. E um livro pequeno, que nesse caso, acho que foi esse aqui, olha. Deixa eu ver, foi esse aqui. Mensagem. Veio com esse livro, tá? Então, fica aí minha indicação do Clube de Literatura Clássica. O Sol é para Todos, né? Eu acho que depois de eu ler Maya Angelou, esse livro começou a aparecer muito para mim, e quando eu sigo muitos influenciadores lá dos Estados Unidos, né? Aqui eu coloquei da Maya Angelou, o pássaro que canta na gaiola, mas eu também já li vários de poesia dela. Mas How to Kill a Mockingbird, olha aqui, ó, How to Kill a Mockingbird, sempre você vê como referência de booktokers ou booktubers, sei lá de fora. Então, esse eu comprei numa promoção agora que teve, e na editora Record, né? Então tava com um valor bem barato, tava acho que R$ 20, né? Ou menos até. Vários livros, né, da editora Record, e eu comprei esse aqui. A Insustentável Leveza do Ser, eu vou te falar completamente a verdade, eu já comecei, já travei e já parei, porque a leitura não fluiu. Mas esse ano eu falei que eu tô ouvindo muita gente falar sobre esse livro, e aí eu falei assim, eu vou dar mais uma chance. Eu tenho dificuldade de ler de ficção, lembra que eu falei? Mas esse livro aqui, falam que é muito legal, mas eu ainda não fluiu. Eu cheguei, sei lá, página 70, 80, e o negócio agarrou. Mas eu vou dar mais uma chance. Eu quero ler, eu quero compreender. Falam que é bem legal. Então, eu coloquei ele aqui na minha lista. Esse aqui é outro livro da editora Record, e estava muito barato. Então, eu realmente eu comprei muito bem os livros aqui da Record. Foi indicado
pelo o cara do Sapiens, o do Nexus, que é Yuval Noah Harari, né? Mas também ele estava no clube do livro do Bruno Perini. Então eu comprei o material do Bruno Perini, eu tenho lá a análise dele desse livro, né? E pude comprar esse livro com um desconto fantástico. Gente, desculpa, tá tendo obra aqui perto, não sei como é que tá o áudio aqui para vocês, mas vou chegar aqui mais pertinho do microfone, que agora começou a bateção ali. Setembro, quando Nietzsche chorou. Então, esse livro eu comprei 15 anos atrás, num sebo, eu li uns 60% também, e dei uma travada. Agora, o ano passado, eu peguei para ler o Assim Falou Zaratustra, que estava com leitura comentada do livro, no canal do Matheus Salvadori, que fala sobre filosofia. Eu li lá com ele o Mito de Sísifo, de Camus, e antes da leitura do Mito de Sísifo, que foi super legal, ele estava lendo Assim Falou Zaratustra, terminou de ler, ele colocou dentro da plataforma dele. A mesma dinâmica que a gente faz aqui no nosso canal, da leitura comentada, mas a gente lê o livro inteiro, né? Ele só comenta, ele comenta parte a parte do livro, né? Aqui a gente lê o livro inteiro, comentando no meio, explicando no meio, trazendo referências. E aí ele terminou de ler Assim Falou Zaratustra e já colocou para dentro da plataforma, então agora só quem assina a plataforma dele, que é Filosofia 360, alguma coisa assim, tá? Tô dando dicas para vocês, hein? Se vocês não pediram, mas eu tô dando dicas de quem, de curso, de não sei o quê, porque eu acho que é assim que a gente cresce, eu acho que é assim que a gente, né, vai além, se ajudando e trocando ideias, né? Então, assim, imagina o que eu tô falando aqui para você, que cada mês eu tô falando uma referência, eu tô dando um podcast para ver, eu tô dando algo extra para ver, eu tô indicando alguém, tô indicando curso. Imagina dentro da nossa plataforma como é que é rico em referências. Outro livro que eu li, que eu comprei nessa promoção da editora Record, você vê que esses livros já estavam na minha lista há um tempão, mas quando tem alguma promoção, a gente tem que saber comprar, né? E essa promoção da editora Record trouxe livros que já estavam na minha lista há muito tempo. Então foi How to Kill a Mockingbird, do Sol é para Todos, Damien, Armas, como é que é esse aqui? Armas, Crimes e Aço, né? Então, assim, foi muito legal. A gente tem que comprar por oportunidade. A gente sempre tem mais livro do que a gente consegue ler. Você vira a minha estante para lá, né? Essa estante aqui não é uma estante puramente de livro, ela é mais estética, né? Vamos dizer assim, para vocês aí, fundo de cenário, ó, tem um Van Gogh aqui, mas o Damien sempre estava. Aí então eu comprei Siddhartha e o Damien. Nunca li nada do Hermann Hesse, mas eu sempre quis muito, tá? Memórias do Subsolo é um livro que veio aqui, olha, eles têm diversos nomes, né, que eles dão aqui, mas aqui eles deram Cadernos do Subterrâneo, né? Ele veio com os livros do Clube de Literatura Clássica. E olha como é que ele é. Ele é preto, ó, com letras brancas, ele é pequenininho, tá vendo? Pequenininho. Deixa eu falar aqui mais próximo. 232 páginas, mas o tamanho é pequenininho. Olha aqui minha mão, tá? Minha mão é pequenininha. Deixa eu só colocar aqui para você do lado de um livro, ó. Tá vendo? Então, ela é uma leitura para quem quer começar com Dostoiévski. Fiquei sabendo que não é Dostoiévski, é Dostoiévski. Dostoiévski. Quem quiser começar, eu indico esse. Eu não indico Noites Brancas, tá? Para mim, Noites Brancas não fluiu. Eu indico esse aqui para você começar. O Conde de Monte Cristo, que eu adquiri essa edição aqui. Deixa eu pegar aqui atrás. Todos esses eu comprei com descontos excelentes, ó. Tá vendo? Maravilhoso aqui dentro, ó. Fitilho, né? Aqui ele vem com
com o autor, tá? Sempre vem assim, e vem com marcador de livro. Deixa eu guardar aqui, calma aí. E vem com marcador de livro, né? Então, assim, você tá vendo que nesse ano eu tô colocando assim para ler livros que são grandes, grandes para mim, né? Eu assim não tô acostumada a ler livro tão grande assim, né? Mas todos esses aqui que a gente colocou, olha aqui, ó, 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 tá vendo? Eles são livros que, para mim, são grandes, mas que eu acho que eles são bem impactantes. Eu acho que são livros que vão ser os top 5, top 10 da vida, sabe? E hoje em dia eu tô querendo ler livro assim, top 10 da vida, sabe? Eu tô querendo ler livro que brigue com outro livro pela minha própria classificação. Isso que eu quero. Que os livros briguem, que eu faça uma curadoria tão boa que os livros briguem entre si. É isso. Ai, ai. Então, esses são os 12 livros indicados aqui no nosso, na nossa newsletter para esse ano, que já estamos aí no dia 4/2, já acabou o primeiro mês, já lemos alguns livros, né? O livro que eu estou terminando de ler aqui é esse aqui, olha, O Deserto dos Tártaros, tá? Que me foi indicado em um podcast que eu fiz uma entrevista a outro livreiro. E foi indicado também pelo Marcelo Apsen, que a gente já entrevistou aqui no canal, que ele lê livros de é, clássicos, né? E aqui, gente, vamos fazer uma pequena publi. Aqui é o livro, o Clube da Literatura Clássica tem me animado muito, a estética dele, o design dele é muito interessante, então vale a pena assinar se você quiser assinar, assim, eu acho muito legal. Se não quiser assinar, a cada 2 anos acontece a Bienal, tem a Bienal do Rio e de São Paulo. Então, se você é do Rio, cada 2 anos tem no Rio, São Paulo, a cada 2 anos em São Paulo, ou você viaja e vai uma a outra. Mas eles apresentam e vendem livros com 50% de desconto nesses eventos assim de Bienal e feiras. É sempre um título por dia que entra nesse tipo de promoção, que é desconto de 50%, e para quem já é inscrito, né, é um desconto maior ainda. Então, nesses eventos, vale a pena você comprar alguma coisa que você já tem em vista, ok? E aqui no nosso canal, a gente faz uma leitura comentada, que, como eu já falei, uma leitura completa do livro, comentada, anotada, cheia de referências, dicas, referências cruzadas, conceitos colocados, é mais um estudo do que uma leitura em si, sabe? Então a gente acabou de fazer agora, ontem, a leitura do Mostra Seu Trabalho. Ela ainda está disponível no YouTube por muito pouco tempo, mas depois, né, vai ficar fechada na nossa plataforma, na comunidade Mabook Club. Se vocês me derem a confiança de fazerem parte dessa nossa, né, trajetória, seria muito interessante ter vocês comigo. O objetivo do Mabook Club é que a gente seja a nossa melhor versão, né? E com hábitos e a leitura. A leitura como uma ferramenta disso, né? Mas não somente isso. A gente fala de diversas coisas, tem muitas referências, tem as leituras, tem as dicas, tem aulas, né? Tem os cursos lá dentro, tem podcasts especiais e fechados, né? Então, e uma coisa diferencial do nosso Clube do Livro, né, é que a gente tem toda uma parte de conteúdo sobre inteligência artificial. Então, como a inteligência artificial pode te ajudar na leitura, no aprendizado e na sua potencialidade para você ser a sua melhor versão. Então, fica aqui o convite. Te aguardo lá dentro para a gente continuar esse bate-papo e já ver o próximo vídeo, que são 12 livros de não ficção para 2026. Bora lá?